Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o cálculo da aposentadoria por invalidez após a reforma e por que esse cálculo vem sendo considerado inconstitucional por alguns tribunais, a exemplo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na verdade, após a reforma, a nomenclatura desse benefício, que antes era chamado de aposentadoria por invalidez, passou a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas é um nome bastante extenso, então vamos continuar aqui chamando de aposentadoria por invalidez. Como que se dava o cálculo desse benefício antes da reforma previdenciária? Pegava-se as contribuições do segurado, descartava as 20% menores, desde a competência julho de 94 em diante, e somente considerava as 80% maiores contribuições e fazia uma média aritmética simples, Qual seja, somava-se o número de contribuições daquelas 80%, achava o valor e dividia pelo número de contribuições. E ali se achava o chamado salário de benefício. A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez antes da reforma, como não havia a aplicação do fator previdenciário, era de 100% dessa média, de 100% do salário de benefício. Então vamos lá, se ao calcular a média achava-se um valor de R$2.000 de salário de benefício, o valor da renda mensal inicial daquele cálculo, ou seja, o valor que o segurado passaria a receber, seria de 100% dessa média, ou seja, de R$2.000. Com a reforma previdenciária, ocorrida em 13 de novembro de 2019, lá com a emenda constitucional número 103 de 2019, no artigo 26, parágrafo 2º, houve a mudança de cálculo, dos benefícios, inclusive da aposentadoria por invalidez. É bom dizer que no caso da aposentadoria por invalidez acidentária, que é decorrente de acidente do trabalho, doença do trabalho ou doença ocupacional, ou seja, aquela cuja incapacidade se deu por conta do trabalho exercido pelo funcionário, continua o valor dessa aposentadoria sendo de 100% da média, Mas no caso da aposentadoria por invalidez previdenciária, o cálculo mudou. Primeiro, como que é feito o cálculo agora, após a reforma da Previdência? Leva-se em conta 100% das contribuições do segurado, e aqui não há o descarte das 20% menores contribuições, então vai entrar na conta tanto as maiores quanto as menores contribuições, e isso naturalmente já vai achatar o valor do benefício, porque quando você não retira da média as menores contribuições, isso vai causar um achatamento. E aí, você faz a média aritmética simples, somando as 100% das contribuições e dividido pelo valor ali, pelo número de contribuições ali existentes, Você vai achar ali a média. Só que não para por aí. Não para por aí. Aqui você fez a média, você achou o salário de benefício, mas a RMI fica limitada, segundo a lei, lá no seu artigo, salvo não me engano, 26, parágrafo 2º da emenda constitucional número 103 de 2019, a 60% desse valor. Então, o valor do benefício inicia-se em 60%, acrescendo-se 2% a cada ano para a mulher que ultrapassar os 15 anos de contribuição e para o homem que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Entende?
E aí veja, se você tem homem até 20 anos de contribuição e requer sua aposentadoria por invalidez, você vai receber 60% da média. Se você tem, vamos lá, 21 anos, você é homem, de contribuição, você vai receber 62% da média, né? Então 2% por ano. 22 anos de contribuição, 64% da média, e assim por diante. Então veja que para alcançar 100% da média numa aposentadoria, e aí no caso da aposentadoria por invalidez, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, tu tem que contribuir bastante. E aí os tribunais vêm entendendo pela inconstitucionalidade desse dispositivo, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, por violar alguns preceitos, né, constitucionais e alguns princípios de direito previdenciário, ok? Violando princípios constitucionais como a razoabilidade, a seletividade na prestação dos benefícios, princípio da proporcionalidade também é aqui violado, da irredutibilidade do valor do benefício e o princípio da isonomia, que nada mais é do que a igualdade material, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas de suas desigualdades. Então veja que viola aqui vários princípios. E veja que a emenda constitucional número 103 de 2019 modificou o cálculo da aposentadoria por invalidez, mas nada disse sobre o auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária. De modo que, quando uma pessoa hoje recebe auxílio-doença, vai receber 91% da média. E aí, verifica-se que a incapacidade dele não é temporária, ele concede a aposentadoria por invalidez pós-reforma, com a sistemática de cálculo da emenda constitucional, ele vai receber menos do que se ele estivesse recebendo o auxílio-doença, e isso é completamente esdrúxulo. Daí porque os tribunais vêm entendendo pela inconstitucionalidade. Mas isso não é pacífico, né? A decisão do TRF da 4ª região não atinge todo o Brasil, mas já existem tribunais de cada região entendendo por essa inconstitucionalidade. Mas para que isso fique pacífico mesmo, teria que ser passado pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, através de recurso repetitivo, né, repercussão geral, para que isso seja pacificado e passe a valer para todo o país. Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo e tchau.